Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao programa Além do Jaleco. É um programa que a gente faz essa conexão entre o médico e você que está aí nos assistindo. Hoje eu tenho o grande prazer aqui de estar com meu amigo, Dr. Fabrício Messetti. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício. Boa tarde, obrigado, Francisco, pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você, que é meu amigo já de bastante tempo, né? Falar um pouco sobre a medicina e além da medicina, né? E hoje, o Dr. Fabrício é um grande urologista e, por sinal, meu urologista também, né? E a gente vai trazer muitas informações para você do que a urologia representa e que significa e a importância de você ir de casa também procurar o seu urologista. Fabrício, primeiro, inicialmente, me conta lá, qual foi aquele primeiro instinto que você decidiu assim, eu vou ser médico um dia? Francisco, para mim a medicina foi uma coisa natural, né? Eu sou filho de pai e mãe médicos e meu pai anestesista, frequentava muito hospital e eu terminava desde criança indo, acompanhando ele no hospital e me interessava, era uma coisa que eu gostava de ir na UTI, gostava de ver pronto-socorro e foi meio que natural quando chegou a hora de escolher a profissão, não me vi fazendo nada além de ser médico. E aonde você se formou, Fabrício? Eu sou formado na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Foi onde eu fiz a minha residência, tanto de cirurgia geral quanto de urologia, e onde eu completei meu doutorado também, né? Eu tenho o título de doutor em urologia também pela Universidade Federal de São Paulo. E após toda essa formação, eu fui ficar 1 ano e meio fora, né? Eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, no maior centro de oncologia do mundo, para me aprimorar um pouquinho mais, tanto na cirurgia minimamente invasiva, quanto na uro-oncologia, né, que é o que eu gosto de fazer. Hoje, você já começou a fazer, qual a maior parte hoje, do Dr. Fabrício, a sua atuação hoje? Que cidade que você atua, os nossos telespectadores, e qual o seu principal foco hoje? Eu divido a minha vida em 3 cidades. Eu tenho consultório particular, né, em Rio Claro, que é a minha cidade onde eu nasci, onde eu me criei, em Campinas e em São Paulo, que foi onde eu me formei, e eu continuo ainda exercendo a medicina lá. O que eu gosto de fazer, o que eu mais faço hoje em dia é uro-oncologia. Eu faço principalmente tumores próstata, rim, bexiga, né, com o adendo da gente fazer muito cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma especialidade muito forte na urologia, principalmente na uro-oncologia, e é o que eu cada vez faço mais e é o que eu mais gosto de fazer. É lógico que a gente ainda continua fazendo, tratando cólica, tratando disfunções miccionais, mas meu principal foco é a uro-oncologia. Na sua carreira, qual foi aquele caso mais difícil, ou aquele caso que mais te impactou durante esse trajeto que você tem? Nós que trabalhamos com câncer, a gente tem alguns casos que são emblemáticos na nossa vida, né? Eu tive casos tanto na época da cirurgia geral, como na época da urologia. Eu sempre conto um caso, mesmo saindo um pouco da urologia. Teve um caso muito emblemático na minha vida. Eu era chefe do pronto-socorro de cirurgia lá da Escola Paulista de Medicina, e chegou uma moça funcionária da Escola Paulista esfaqueada numa briga de trânsito, e chegou em parada cardiorrespiratória, e era conhecida de todos, e assim, tipo, morrendo, e nós conseguimos operar, conseguimos levar para o centro cirúrgico. Era uma menina jovem, uma psicóloga jovem, e graças a Deus ela evoluiu bem, voltou a evoluir bem, foi operada, tinha uma lesão vascular grande, mas graças a Deus nós conseguimos consertar. E ela todo ano, isso já faz quase 16 anos, e todo ano ela me manda um presente no dia do ocorrido, né? Então esse é um caso fora da urologia que me foi muito emblemático. Tem alguns casos de câncer que a gente opera, né? Teve uma paciente que eu operei recentemente, que ela tinha passado com vários urologistas e ninguém tinha feito conseguido fazer um diagnóstico preciso. Ela tinha uns exames meio de má qualidade, e eu olhei o exame e olhei para ela e falei, nossa, isso aqui parece um tumor de pelve renal, que é um câncer que a gente cuida. E daí nós realmente aumentamos, fizemos mais exames, tudo, acertamos o diagnóstico, era um tumor de pelve renal, e geralmente um tumor muito agressivo,
e nós operamos e ela conseguiu pegar a tempo. Ela totalmente normal hoje em dia, não precisou nem fazer quimioterapia, nada. Então é um caso que foi muito, ela mesma fala, puta, doutor, você salvou minha vida, porque eu estava rodando de colega em colega e ninguém realmente fazia um diagnóstico que poderia ter perdido o tempo, né? O time de você tratar essa paciente. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o diagnóstico, fizemos uma cirurgia robótica nela, inclusive, e ela ficou muito bem. Fabrício, eu sei que você trabalha na vida acadêmica também, e para aquele aluno que está nos assistindo, ou aquela pessoa que queira fazer medicina e queira decidir pela urologia, o que você daria de conselho para ele não fazer e o que você daria de conselho para ele fazer? Não fazer, é difícil a gente dar um conselho, né? Eu acho que a medicina é é uma profissão de doação. Você se doa, Francisco se doa, nós passamos já, você abre mão de muita coisa para você se formar médico, não só urologista, como qualquer outra especialidade. Eu acho que assim, você tem que você tem que se focar na sua formação. A medicina não para nunca, então não adianta você achar que você vai acabar, se formar e nunca mais vai pegar um livro. Não, você tem que formar no seu conhecimento, na sua imagem. A gente conversou no bastidor bastante sobre isso. O médico, ele tem que ter uma imagem boa, uma imagem de que passe confiança, né? Uma imagem, não que passe essas coisas que hoje está na moda, esses vídeos meio complicado. Não, o médico tem que ter sempre aquela imagem, eu confio nessa pessoa. Então, acho que é isso que é o meu conselho, né? Dedique-se à sua formação e dedique-se à sua imagem, ao público que você vai né, atingir, como que você vai atingir, sempre visando, é lógico que é a nossa profissão, nós temos que ser pagos por isso, mas visando sempre a melhora do paciente. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Eu acho que o posicionamento médico hoje é necessário, o posicionamento digital, porque se a gente que é médico não estiver passando a informação correta, e aí outra pessoa que nem fez não tem nada de formação acadêmica, não tem nada de formação, talvez ele tenha mais audiência do que realmente a gente tem. Eu acho que hoje é importante para você que está se formando, até para você ter esse lado digital em você, porque hoje todo mundo tem um celular. Então a informação na nossa época não tinha essa formação, né? Hoje você tem um celular na mão que você o tempo inteiro você está com ele e você busca informação. E muitas vezes, se a gente não se posicionar e não colocar a gente como autoridade médica no assunto, alguém rouba o nosso lugar que não é de devido fato. Então, eu concordo, eu acho que a fonte já está decidida. Vai ser dali que vai ser tirada a informação. Então, já que vai ser das redes sociais, tudo, então, concordo que já que a informação é dali, então vamos fornecer informação de qualidade, informação confiável. Porque é uma função do médico também. O médico, ele tem o seu papel de orientar, não só orientar o seu paciente, mas muitas vezes orientar a população, orientar as pessoas que têm interesse naquele assunto que você está falando. Hoje, assim, a internet, a televisão, né, você consegue fazer até mesmo uma orientação que uma pessoa não teria capacidade de passar conosco, ela colhe uma informação num programa como o nosso aqui,
que ela é a dúvida dela e ela, assim, foi marcar, não conseguiu, até mesmo os planos particulares, hoje eles têm certa dificuldade de marcar e está com aquela dúvida. Então, assim, esse programa vem até para sanar um pouco das dúvidas do pessoal e tudo. Mas também nem de tudo de dúvida e doença. Você é um urologista, piadinhas de urologista a gente tem várias, né? Mas qual o caso mais cômico que já passou na sua frente, que você falou assim, esse... Eu não vou contar um caso, vou contar um fato. Uma vez nós fomos fazer um mutirão em Mogi das Cruzes, lá no Hospital das Clínicas que tinha lá, porque era por onde a Escola Paulista tinha assumido o hospital, então estava muito atrasado os exames de próstata, essas coisas, então pegaram 3 urologistas lá da Escola Paulista e mandaram para Mogi das Cruzes para fazer exame na população. Então nós examinamos assim 200 homens num dia. E eu, né, estou sentado, mas eu tenho 1,90 m de altura e um de 1,70 m e 1,65 m. E ficavam todos os homens sentados ali esperando ser chamado pelo nome. Quando eu chamava o nome de alguém falava, se ferrou, pegou o grandão, né, o maior dedo. E todo mundo torcendo para pegar com o menorzinho, porque, né, tem muita lenda ao redor do exame de próstata, então eles acham, né, que se for uma mão mais delicada, vai ser menos. Então eles ficavam torcendo para não ser chamado por mim, porque eu era o grandão, entendeu? A estratégia do seu consultório ser em frente a uma floricultura foi proposital? Não. Para agradar o paciente. Facilitar, né? Facilitar. Olha, a gente está encerrando esse bloco agora e eu vou te esperar para o próximo bloco, onde a gente vai descobrir quem é o Dr. Fabrício além do jaleco, o que ele mais curte, o que ele mais gosta, quem é o ser humano que vai estar além. Conto com você. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com o seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Nesse segundo bloco do Além do Jaleco, é
bloco que eu acho mais especial, onde a gente vai conhecer o profissional na sua essência, o ser humano que existe e o ser humano que sai depois do consultório e volta para sua casa. Dr. Fabrício, qual hoje, falando quem é o Fabrício Messetti? Bom, eu sou o Fabrício, né, o pai de família. Eu tenho 3 filhas, 3 princesas em casa, a Sofia, a Helena e a Estela são meus xodós. Agora pode olhar para a câmera e mandar beijo para elas, tá? Beijo para as 3, beijo para minha esposa também, a doutora Fernanda, que é nossa amiga, né, Francisco, psiquiatra. Eu sou um Espero que seja só minha e seja seu amor, que não ela vai ficar com raiva. Justamente. Mas ela cuida um pouco de mim também. Não tem jeito, né? Tá do lado. Eu sou um cara bem caseiro, eu gosto de ficar em casa com as minhas filhas. Eu viajo muito por cirurgia, profissionalmente eu fico muito, né? Termino indo para outras cidades operar bastante, então sempre que eu tenho aquele tempo livre eu tento estar em casa, tento ficar com as minhas pequenas. Você está em minoria étnica lá. Totalmente. Então é 4 contra 1. Totalmente. Tem voz de ação lá ou não? Nenhuma. Elas decidem tudo e me comunicam, né? Quantos anos tem suas filhas hoje? Eu tenho uma de 18, Já mostra. uma de 12 e uma de 9. A de 18 está prestando vestibular, não quer ser Era a médico. pergunta que eu ia te fazer. Alguma vai seguir o legado ou não? Eu acho que a mais nova, sim, mas aí é achar, né? A mais velha não, a mais velha está indo para a área de engenharia. Eu acho que você tem que fazer, nós vamos falar sobre isso, mas eu acho que a profissão tem que ser aquilo que te agrada, que te satisfaz. E eu acho que ela está certa, não ter seguido, não gosta, então realmente tem que ir para o outro lado. Eu sou um jogador de basquete frustrado. Eu não sabia. Ainda jogo, ou 2 a 3 vezes por semana eu ainda jogo, não em alto nível, mas ainda Mas já jogo. participou de algum clube, assim, lá em Rio Jogava. Claro ou não? Eu sou de Rio Claro, previamente. Em Rio Claro o basquete era muito forte na minha... Ainda, É né? ainda, mas era bem mais forte. Então, assim, eu cheguei a jogar paulista, cheguei a jogar brasileiro, tudo. E durante a faculdade também eu jogava basquete universitário, que o nível era bem alto, o nível de basquete na minha época era bem alto. Né? Mas hoje é só mais por fazer atividade física e por diversão, não ter nenhuma né? Você era da Atlética na faculdade ou não? Eu fui diretor da Atlética. Sua cara. Eu fui diretor. Eu era bem atletiqueiro, até um pouco demais hoje, uma autocrítica. Eu achava que eu era muito quadrado, né? Existem outras vias, você ser muito... É isso. Eu era totalmente atletiqueiro. Foi uma época boa, uma época de esporte, mas hoje eu gosto de jogar basquete ainda. Mas eu sou principalmente caseiro, Francisco. Eu gosto de ficar em casa com a minha... Para quem não é da área da medicina, participar da Atlética é o grupo de esportes da faculdade. Então, é a parte esportiva, que muitas vezes organiza festas também e tudo mais. Qual a melhor viagem que você já teve e logo em seguida a pior? A melhor viagem que eu tive, eu acho que foi uma viagem que eu tive para a Europa com a minha esposa. Nós ficamos 20 e poucos dias só na Itália, ali Toscana. A gente já tinha um tempo de casado, mas tinha acabado de nascer a segunda filha, então a gente estava precisando de um tempo só nós, e foi uma viagem assim sensacional, uma viagem romântica, muito boa. Até preciso repetir. Cara, e a pior viagem que eu tive foi para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que falam que é um lugar paradisíaco. Eu já tinha ido, era mesmo. Eu estava na barca indo para lá, comecei a ter sintomas de dengue, não tinha barca para voltar, eu fiquei com dengue na Ilha Grande e desesperado, porque não tem hospital lá, e médico, assim, sempre pensa na pior coisa, né? No pior... E eu querendo ir embora, aí com febre alta, dor no corpo inteiro, até que nós conseguimos pegar uma lancha para voltar para o Rio de Janeiro. E eu comprei uma passagem aérea, eu vim de avião do Rio, porque assim, foi a pior, foi tragédia total, né? Você falou que você fez um estágio fora do país, né? Qual foi o maior perrengue? Se você sofreu alguma discriminação na época ou não? Por ser brasileiro? Acho que não, por ser brasileiro, não. Eu acho que a medicina nos Estados Unidos, ela é bastante cosmopolita, né? Ela tem bastante estrangeiro. O meu chefe direto era indiano, uma das maiores autoridades de câncer de bexiga no mundo, ele é indiano. E o meu companheiro de fellow, apesar de
ser cidadão americano, ele era colombiano. Então, na verdade, não. Mas teve, né, perrengue, sempre tem, né? Você chegar num hospital uma rotina que você não conhece, às vezes com pacientes. Uma vez nós fomos atender lá no hospital que eu fiquei, por o Texas ser um estado muito forte do petróleo, então a gente atendia muito muçulmano lá no hospital, porque tinha o pessoal do petróleo que mudava para Houston. E uma vez eu fui examinar uma moça, fui tirar a burca para examinar, putz, ela fez um escândalo assim, tanto que eu tive que sair, teve que vir uma moça para examinar ela, tudo. Por quê? Porque é uma realidade que não... Diferente, né? Não fazia para nós. A medicina dos Estados Unidos é igual das séries ou não? Você acha que é muito fantasia ali? E todo mundo tem uma ideia da medicina dos Estados Unidos, porque todas as séries norte-americanas a gente consome. E a minha experiência com a medicina americana foi muito boa, mas eu fiquei num centro ultra especializado. Então, ali nós tínhamos tudo à nossa disposição, tudo que havia de mais moderno, né? Você vê, quando eu fui para os Estados Unidos, foi em 2009, nós tínhamos aqui no Brasil 2 robôs no Brasil inteiro, um no Sírio e um no Einstein. E o hospital que eu fiquei tinha 6 já, naquela época. Então, assim, então aquela medicina é muito boa. Talvez a crítica seja você chegar nessa medicina. Então, assim, a medicina básica, aquela do consultório, do generalista, ela é muito ruim, na minha opinião. Mas realmente ali onde eu trabalhei, era isso mesmo, era o que quer um exame, tem na hora, você quer uma medicação, tem na hora, realmente é uma coisa que chamava atenção. Você faz a cirurgia robótica, né? Então, a cirurgia robótica, eu acho que é quase um jogo de videogame. Você jogava videogame quando você era mais jovem ou não? Não. E sabe que eu trabalhei muito com residentes, né? E nem tanto na robótica, mas na laparoscopia, na cirurgia por vídeo, era nítido. O residente que tinha o background de jogar videogame e que não tinha. Era impressionante. Chegava aquele japonesinho que gostava, começava a pegar na pinça, você vê, o cara tinha uma noção de... Porque na vídeo nós temos visão bidimensional, não é tridimensional. No robô nós temos tridimensional, na vídeo não. Então tem uma dificuldade de profundidade. Então quem já estava treinado com a tela, ou seja, jogador de videogame, cara, deslanchava. O cara como eu sofri. No começo da vida eu sofri muito, porque eu não era um jogador, eu era um jogador de basquete, né? O negócio era bola. E eu sofri muito para pegar, você ter capacidade de identificar a profundidade, porque é muito difícil você, numa tela bidimensional, você saber, né, até onde você vai, até onde você volta. E quem joga videogame realmente tinha uma facilidade muito maior. Isso é fato. Voltando, uma música. Eu sou roqueiro, né? Apesar de não ter cabelo, eu sou roqueiro, eu sou, né, fã do AC/DC, já fui em 3 shows do AC/DC, assim, eu teria dificuldade de escolher qual música do AC/DC eu escolheria, mas eu com certeza seria uma delas. Final de semana, o que você gosta de fazer? Quando eu não estou operando, e infelizmente eu ainda opero muito de final de semana, né, porque termina aqui, como a gente precisa do robô, a agenda do robô não é tão fácil quanto simplesmente uma agenda cirúrgica, né, e muitos hospitais têm um robô só. Quando eu não estou operando, eu gosto muito de ficar em casa. Domingo eu tenho meu basquete, domingo de manhã eu jogo meu basquete, eu gosto de ficar em casa. Gosto muito de assistir série com a minha esposa, eu sou abençoado pelo casamento, tenho uma convivência muito boa com a Fernanda, e a gente gosta muito de ficar em casa assistindo série, e quando não, fazer um churrasco em casa para eu, ela e as pequenas. A sua mulher é médica, certo? E todo mundo fantasia que sempre médico vai casar com médico ou com enfermeira. Você seguiu o padrão. Como vocês se encontraram? Nós temos uma história engraçada. A gente se encontrou a gente se conheceu no pronto-socorro da Escola Paulista de Medicina. Ela residente de psiquiatria e eu chefe de plantão da cirurgia. E eu era muito amigo da chefe de plantão do dia da psiquiatria e ela foi discutir um caso com a chefe. E eu posso falar, foi paixão à primeira vista. Eu nunca falei isso para ela, mas é verdade. Eu a vi
Tanto que eu mexi com ela no dia e ela, putz, me ignorou completamente e falou assim, meu, o que esse cara mais velho que está me cantando aqui? Tanto que depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio lá, daí eu voltei, daí sim nós nos reencontramos, ainda na Escola Paulista, ela estava acabando a residência dela, e aí a gente começou a se conversar e foi uma coisa extremamente rápida, em 6 meses nós estávamos morando junto e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Olha, Fernando, a gente conseguiu um relato pessoal para você. Depois você vai guardar, fazer um recorte e mandar para ela. Um perfume. Eu sou fã do 212 da Carolina Herrera, eu uso ele de rotina, não sou muito de perfumes, mas eu tenho um da Diesel que eu gosto também, mas o meu 01 é o 212 da Carolina Herrera. Você falou muito de série, qual a sua série preferida? Gosto de muitas séries, adoro NCIS, que é uma história, é uma série já que está em mais de 20 anos, 20 temporadas, é uma série sobre investigação criminal, meio misturada militar. Nós não falamos sobre isso, mas eu fui militar da Marinha. Quando eu me formei, eu fiquei 1 ano, eu fui chamado para servir Marinha, então eu sou oficial da Marinha. Então eu gosto muito do NCIS. Gostava mais quando era o elenco antigo, ainda gosto um pouco, mas antes eu parava para ver. Agora eu continuo assistindo, mas não sou tão fã quando eu era antes. Comida. Você vem de uma família que eu sei que tem uma baiana quente na história, né? Eu gosto de comida baiana, não como tanto quanto eu gostaria, mas também não deveria, né? Porque a gente sabe que elas são bem forte em óleo, bem forte em caloria. Eu sou um carnívoro, se puder comer carne no almoço, na janta, todos os dias eu como, e quanto mais alta, quanto mais mal passado, melhor. Então assim, qual que é o seu... Tanto que eu até falei, o meu final de semana ideal é eu fazer um churrasco para a esposa, lá em casa, só nós 5, abrir um espumante que a gente gosta, um vinho tinto que a gente gosta. Não sou de consumir muita bebida alcoólica, mas o espumante, o vinho tinto com a esposa, eu gosto muito, é a minha área minha hora de prazer, minha hora de descanso é fazer isso. Pergunta que todo mundo pergunta para você, você trairia seu barbeiro? Não, Fernandinho, abraço, Fernandinho lá da Royal Barber, lá em Rio Claro. Inclusive, estou precisando ir lá agora, ele é o meu barbeiro e não traio. Toda vez que eu traí, eu me arrependi. Então, eu sempre, sexta-feira é meu dia de ir lá fazer a barba. Pessoal, a gente vai para finalizando esse segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai ter a participação especial de você, onde você, telespectador, vai enviar para nós a sua dúvida sobre urologia. E eu, o Dr. Fabrício, aqui vamos falar. E vamos falar um pouquinho de menopausa com urologia também. Até daqui um pouco. Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o colega e amigo Dr. Fabrício Messetti, urologista aqui na cidade de Rio Claro. E agora a gente vai, com a sua participação, uma série de perguntas, certo? Se você quer participar, entre no nosso site ou entre no Instagram, @redeconecta, além do jaleco, e faça a sua pergunta lá. Nós vamos ter todas as especialidades possíveis aqui passando com a gente. Dr. Fabrício, uma pergunta que veio de Limeira, do João. Em que idade o homem tem que ir ao urologista pela primeira vez? Essa é uma ótima pergunta. Se a gente for seguir o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, seria o seguinte:
O paciente que tem uma história familiar de um parente com câncer de próstata, os afrodescendentes, pacientes obesos, pacientes tabagistas, deveria se começar a 45 anos. Os pacientes que não encontram nenhum desses, ou seja, que não tem nenhum desses fatores de risco, seria aos 50. Mas eu, Francisco, eu não gosto muito dessa, apesar de eu ser da Sociedade Brasileira de Urologia, eu não sigo muito essa rotina. Eu sigo muito o que os americanos fazem. 40 anos, você senta na frente do seu urologista ou do seu médico generalista e vocês dois juntos decidam qual é a hora de começar a fazer a rotina. Por quê? Eu já operei para câncer de próstata com 41, com 42 anos. Então é muito importante você ter esse colega, ter esse acompanhamento médico e você decida, ó, agora está na hora da gente começar. Né? E quanto mais cedo, muitas vezes você consegue salvar vidas por um simples ato de uma rotina preventiva. Né? Tem uma pergunta aqui de Rio Claro, do Maurício. Se realmente você fazer a cirurgia de tratamento de câncer, a pessoa fica ou não fica broxa? Na verdade, a resposta é não. Existe uma relação muito grande, por quê? Porque os nervos responsáveis pela ereção, ou seja, para o paciente conseguir ter relação sexual, eles abraçam a próstata. Então, quando a gente retira a próstata, você tem que fazer o máximo para preservar esses feixes. Então, a cirurgia hoje, com a cirurgia robótica, que é uma cirurgia muito menos agressiva, muito menos traumática, a gente consegue cada vez mais preservar esses feixes nervosos, levando com que o paciente tenha a manutenção da ereção. Aí é importante a gente falar também, Francisco, porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico do câncer de próstata, mais fácil você fazer essa preservação dos nervos e melhora o resultado funcional no pós-operatório. Então, tá aí o alerta mais uma vez. Temos que fazer a rotina do câncer de próstata. Né? Não podemos fugir por preconceito, por besteira ou por, meu vizinho falou. Não, tem que fazer porque além dela salvar vidas, ela aumenta a chance de você tratar o tumor com menos sequela, ou seja, com menos resultados indesejados do tratamento. Uma pergunta aqui de Mogi Guaçu, do João, se existe uma cirurgia que realmente aumenta o nosso amigão? Não, mas não existe cirurgia para aumento peniano. Tem algumas cirurgias que eram feitas antigamente, que eles liberavam um ligamento tentando aumentar a área que fica para fora do corpo, entre aspas, mas eles sabiam que na ereção não mudava muito. E hoje existe a harmonização peniana, né? Você injeta uma substância que aumenta muito mais a grossura do que realmente o comprimento. Alguns colegas advogam que quando você injeta essa solução, como aumenta o peso, aumenta o tônus do pênis, ele em repouso, não em ereção, parece ser mais comprido. Então, assim, socialmente ele pode ter essa diferença, mas que realmente aumente, e principalmente durante a relação, ou seja, durante o pênis em ereção, nós não temos. William de Rio Claro está perguntando aqui quais convênios e quais planos o senhor atende lá. Em Rio Claro eu atendo os planos da Sul América e do Bradesco e o Unimed, né? E em Campinas e São Paulo a gente só consultas particulares. O Marcos, cólica renal, qual que é o tratamento hoje, se realmente tem que quebrar pedra, se tem que retirar essa pedra? Eu acho que nós temos que dividir os pacientes. O primeiro tratamento é evitar a pedra. Então, para evitar a cólica. Então, como que a gente pode evitar uma pedra? Uma alimentação saudável, diminuir a ingesta de sódio, né? Sódio hoje a gente sabe que é um dos maiores vilões da formação de cálculo de pedras. E bastante líquido, principalmente líquidos naturais, se possível suco laranja, suco de limão, sucos cítricos, né, que a gente sabe que por causa do citrato eles diminuem, e também, aí eu faço errado, mas também diminuir a ingesta de carne vermelha. Então são fatores que podem ajudar a diminuir a chance de você formar uma pedra.
Mas quando a pedra já está instalada e quando o paciente tem a cólica, depende de algumas coisas para a gente decidir se o tratamento é conservador, ou seja, você fazer um tratamento clínico, ou fazer o tratamento cirúrgico. O tamanho, o grau de dilatação, porque na verdade a pedra não dói. Fala, não dói, né? Quem teve cólica, eu tive também, sabe o quanto dói. Você sabe também. Na verdade, o que dói é o entupimento que a pedra causa. Então, ela é formada no rim, ela sai do rim, vai para a ureter em direção à bexiga e uma hora ele entope. E é esse entupimento que dá aquela dor que muita gente já viu, paciente desesperado. Eu mesmo rolei no chão de dor. E aí, muitas vezes, nesses casos, a gente lança a mão do tratamento cirúrgico. Por quê? Primeiro, porque o paciente está tendo muita dor, mesmo com analgesia, mesmo com medicação. E segundo, que a gente sabe que pedras um pouco maiores ou pedras muito lá em cima, ou seja, muito lá perto do rim, a chance delas saírem espontaneamente é muito pequena, mesmo com medicação que a gente faz para expelir e tudo. Então, esses casos, muitas vezes a gente termina operando. E hoje a cirurgia, na sua imensa maioria, ou quase totalidade, ela é por via endoscópica, ou seja, lógico, o paciente sob anestesia, a gente entra com o aparelho pelo canal urinário, vai até a pedra, fragmenta a pedra com laser, e aí realmente é o laser, pode ser o homeolaser, pode ter outras fontes de laser. Hoje temos o laser de alta potência, que quebra muito, você consegue quebrar um volume, uma massa maior de pedra, e a gente tira os fragmentos com algumas pinças, e aí sim deixa o famoso duplo J, que quem teve nunca mais esquece, mas é um catéter que a gente deixa dentro do corpo que vai do rim até a bexiga, para drenar bem esse rim, acabar de eliminar as pedrinhas que sobraram e diminuir a inflamação também, que é importante. Então hoje a grande maioria dos tratamentos cirúrgicos são realizados por via endoscópica, ou seja, sem corte, geralmente o paciente interna vai embora no mesmo dia, então são cirurgias que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas, que além de ter uma efetividade muito boa, tem uma recuperação muito boa. Ainda existe a litotripsia ou não? Essa é uma pergunta até minha. Existe. A litotripsia bem indicada e bem feita, ela tem lugar. O problema é você você conseguir unir essas duas coisas. Porque a litotripsia, só explicar, é aquela que quebra por fora a pedra, que muita gente chama de laser, mas não é, que é aquela que bombeia por onda de choque mesmo. Em criança a gente usa muito ainda. Por quê? Porque primeiro pela consistência do cálculo da criança, que geralmente ele é um pouquinho mais mole, entre aspas, menos denso, né? Então ele é mais propício à quebra pela litotripsia, e porque nós também não temos aparelhos tão pequenos, dependendo do tamanho da criança, para chegar até o rim e fragmentar a pedra. Mas se você lê os guidelines, que são as orientações da Sociedade Americana de Urologia, ela põe tanto você tirar, no caso de pedra do rim, abaixo de 2 centímetros, tanto você fazer a cirurgia endoscópica como fazer a litotripsia extracorpórea, elas têm a mesma indicação. É que por motivos de mercado, por motivos que é muito difícil você manter uma máquina dessa super calibrada, é muito difícil, tem que fazer o procedimento com anestesia para ser bem feito, então cada vez mais se caiu em desuso a litotripsia, mas às vezes, principalmente em criança, a gente indica ainda assim. A gente sempre fala que o urologista está ligado a câncer de próstata, mas a gente sabe que o adolescente, o jovem também, muitas vezes ele precisa. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99 147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Qual que é um sinal de alerta? Eu acho que
Para mim, na minha profissão, na ginecologia, a gente sempre orienta as meninas a se tocarem, principalmente a parte da mama. Qual que é a orientação que você tem para um menino que começou a sentir um pouco de desconforto no testículo? Se ele se toca, como ele se toca? Eu acho que, só fazer um adendo antes da gente chegar lá, Francisco, a gente sempre fala, né? Você como bom gineco que é, a mulher sai do pediatra 13, 14 anos e vai para o ginecologista. O homem sai do pediatra e ele é entregue a Deus. Porque o homem não tem médico e vai ter um médico urologista lá depois dos 40 anos. Então a gente faz sim uma campanha de que mesmo não sendo a idade de risco para câncer de próstata, é importante ir para o urologista. E quando ele nota alguma coisa alterada no testículo, é muito importante. Então, sim, tem que se examinar se você nota um carocinho, alguma coisa diferente no testículo. Por quê? Porque o jovem do sexo masculino, lógico, ele pode ter câncer de testículo. E o câncer de testículo dá só em jovem, inclusive. Ele dá dos 15 anos até no máximo 36, 37 anos. Então, notou alguma coisa, palpou o testículo e a gente só... Não, cada vez menos, mas a gente sofre muito, o homem nota, fica com vergonha de procurar, porque não tem um médico. Então, assim, notou alguma coisa no testículo? Cara, procure um médico, ou um urologista, ou um generalista. Por quê? Porque o câncer testicular é um tumor agressivo, só que ele tem grandes taxas de cura. Então, notou uma diferença? Procure o seu urologista. Puxando um pouco a farinha do meu lado agora, qual o conselho que você dá para as mulheres que têm incontinência urinária na menopausa, que você também faz as cirurgias de reconstrução, se elas devem ou não fazer as terapias de reposição hormonal, procurar um ginecologista quando isso começa a aparecer? Eu sou fã da reposição hormonal ginecológica falando, né? Apesar de eu não fazê-la, eu mando para os colegas, mas eu sou fã sim e está ligado a menores taxas de incontinência urinária e também melhor a paciente em reposição sente mais disposição, mais facilidade para fazer atividade física. E a atividade física a gente sabe que não só isso, mas ela também diminui a taxa de incontinência urinária, porque tem a melhora muscular, tem a melhora de propriocepção pélvica. Então, eu sou muito fã da reposição hormonal. Assim como eu sou fã também da mulher manter a sua vida sexual, não pós-menopausa, porque graças a Deus nós estamos vivendo bastante e essa vida, essa longevidade faz com que a gente tenha, né, o desejo sexual por mais tempo. Então eu sou grande fã da reposição. A última pergunta, rapidinho. Uma estudante de medicina está perguntando aqui, ela não quis se identificar. Você acha ainda que tem um tabu da mulher fazer urologia? Não, eu não acho, sendo muito sincero. Resposta seca, não. Quando eu estava nos Estados Unidos, já 1/3 das residentes em urologia eram mulher. Nós estamos vendo esse crescimento cada vez mais. A primeira residente mulher em urologia da Escola Paulista de Medicina foi minha residente, minha amiga pessoal, a doutora Veridiana, hoje uma sumidade em urologia pediátrica no país. Eu acho que acabou. Cada vez mais a urologia é sim uma disciplina feminina, ou mista, né? Também não é só feminina. É até interessante, tem um grupo de urologistas, mulheres no Brasil, chama as Orquídeas. Então elas sempre se reúnem e cada vez está crescendo mais, porque sim, hoje a mulher já vê, a médica já vê a urologia como uma possível área que tem também a sua atração para mulheres, né? Falei para você que ia ser um piscar de olhos. Infelizmente, pessoal, olha, tem muitas perguntas aqui ainda. Eu quero te refazer o convite para que você volte outras vezes, tá? Acho que fluiu muito rápido o programa, bem tranquilo. Você que tem mais dúvidas sobre urologia, entre em contato com a gente, deixa a sua pergunta também. Em breve estaremos juntos aqui. E muito obrigado por assistir mais esse programa. E espero você na próxima quarta-feira, ao mesmo horário, ao meio-dia, com reprise às 18 horas.